Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno. Para quem não me conhece, eu sou o Product Owner das ferramentas de autoatendimento da DirectTalk. E hoje nós vamos começar a falar, nosso primeiro webinar, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o teste de inteligência do DTBot, né? Uma ferramenta bastante importante que a gente está lançando agora. Então esse vai ser o primeiro formato, espero de muitos, para a gente poder se comunicar e poder trocar ideia e conversar bastante sobre a nossa ferramenta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo chat, tá? O pessoal está aqui me apoiando, a Lu e o Diego estão me apoiando nesse webinar. Então, dúvidas vocês podem mandar no chat, que eu vou estar respondendo a qualquer momento, vocês podem me parar, tá? E a gente vai estar conversando. No final dessa apresentação, a gente vai estar mandando esse PPT para vocês poderem ter esse material, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo e com o pessoal aqui da DirectTalk, tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é o grande objetivo do teste de inteligência do DTBot, tá? O principal objetivo dele é para a gente aumentar a assertividade das perguntas que estão sendo feitas no DTBot, tá? Essa ferramenta, você consegue, primeiramente, ter uma clareza de as perguntas que vocês cadastraram no passado, elas continuam sendo assertivas, independente de novas perguntas que vão sendo cadastradas no futuro. Por exemplo, eu tenho uma pergunta que eu cadastrei há 2 anos atrás, falando sobre segunda via de boleto. Como é que eu garanto que as novas perguntas que eu estou fazendo não interfiram nessa minha pergunta lá atrás? Então, isso é um dos objetivos. O outro objetivo também é você criar, são checkpoints que a gente chama aqui internamente, dessa assertividade. Você consegue medir por categoria, né, se a assertividade do seu DTBot ele está aumentando ou diminuindo. O importante é frisar que a gente já estava usando essa ferramenta para vocês, tá? Há algum tempo, mais ou menos uns 2, 3 meses. Então, alguns de vocês já tiveram um contato nosso, né, com o pessoal aqui de conteúdo. Então, todo esse trabalho que foi feito, ele vai ser importado para a ferramenta de vocês, acho que até no máximo amanhã. Tá? Então, alguns de vocês já está com o gabarito funcionando, exatamente a última versão que a nossa equipe de conteúdo usou, e outros vão estar, a gente vai estar subindo esse cadastro que a gente já fez anteriormente para a produção. Tá? Uma coisa importante é frisar que o aumento da assertividade não necessariamente ele vai aumentar a sua recorrência, tá? a sua retenção. Tá? O que isso quer dizer? O fato do robô começar a aumentar a assertividade, ele pode não aumentar a retenção, dependendo do assunto que o seu cliente, o seu consumidor está querendo fazer e está querendo entrar em contato com a sua operação. Existem outros meios da gente poder aumentar a retenção, um deles é usando algum tipo de integração, que eu não vou estar falando aqui agora, tá? Então, o grande foco dessa funcionalidade é a assertividade, tudo bem? Então, como é que eu configuro o gabarito? Como é que eu configuro esse teste de inteligência do robô? Vocês têm hoje, na listagem da base de conhecimento, a edição do artigo, né? A gente mais ou menos mudou essa versão há mais ou menos um mês, você já deve ter percebido que a tela de edição de artigo ela mudou. A gente deixou um pouco mais fácil, um pouco mais simples a edição dos artigos e criou uma aba nova, tá? Então, vocês vão lá, na sua base de conhecimento, editar o artigo. E aí vocês vão agora ter 3 opções, 3 abas de configuração. Então a primeira aba ela vai mostrar o conteúdo, tudo bem? Onde você tem a pergunta e a resposta. A segunda aba ela vai mostrar as configurações de palavras-chave, de blacklist, que vão fazer as perguntas que os consumidores fizeram entrar nesse artigo que vocês cadastraram. E nessa última aba são as perguntas de teste. Aqui, na verdade, você vai colocar exatamente a pergunta que o seu consumidor vai fazer para esse tipo de artigo. Existem algumas formas da gente extrair essa informação. Tá? A mais simples é você, na exportação dos atendimentos, pegar exatamente as frases mesmo que os seus consumidores utilizam e cadastrar aqui. Tá? É muito importante quando você for resolver uma múltipla resposta, resolver uma pergunta sem resposta, vir aqui e cadastra a pergunta que o seu consumidor fez, para você ter a garantia que essa resposta sempre vai acontecer no futuro. Tudo bem?
Então, você tem o campo da pergunta, né? E aí, nesse momento, você consegue incluir os testes nesse botãozinho, né, conforme essa seta que vocês estão vendo. Então, aqui é um exemplo que existem várias perguntas que foram cadastradas, tá? E você tem um botãozinho aqui de teste do artigo. Quando você faz o teste, ele vai testar unitariamente cada pergunta que foi feita, né? E existem alguns resultados que eu vou estar falando aqui para vocês agora. Então, existem 4 tipos de resultado. Você tem o resultado da setinha verde, que é a resposta correta. Você tem a setinha aqui, a segunda, vermelhinha, que esse teste do consumidor respondeu um artigo diferente do que você queria. Tá? Você tem a outra setinha que vai responder uma evasiva. Então, a primeira setinha aqui verde respondeu correto, a segunda respondeu uma evasiva, a terceira respondeu um artigo errado, e aí nesse caso pode responder um ou mais artigos errados, e a última setinha, que é a amarela, ele respondeu ele devolveu uma múltipla resposta, porém a resposta que você queria, o artigo que você queria, ele está ali dentro. Tá? Então essas são as sinalizações que vocês vão começar a encontrar nos gabaritos, tudo bem? Como é que eu faço o teste de inteligência? Então, quando você entra em um determinado artigo, você testa aquele artigo determinado, então você não testa a base inteira de conhecimento. Para você testar, vocês vão clicar em configurações, VTBot e teste de inteligência. Tá? Essa funcionalidade subiu ontem em produção, então se vocês acessarem agora, vocês já vão poder visualizar esse menu. E essa aqui é a tela principal do teste de inteligência. Como é que ela funciona? Primeiramente, eu tenho um botão, né, que eu consigo inicializar um teste. Tá? Esse teste ele pode demorar alguns minutos, dependendo da extensão da sua base de conhecimento e a quantidade de perguntas de teste do consumidor. Okay? E a partir do momento que você clica nesse botão, ele vai ficar executando esse teste. Vocês podem sair, podem fechar a janela, ele fica em background, executando essa informação, e quando ele estiver pronto, você vai acessar essa tela e ele vai estar com a opção 100%. Bru, a Paula pediu para você voltar e mostrar onde veio o conflito naquelas análises que você mostrou. Tá. Vamos lá. O pessoal fez uma pergunta que é onde é que eu vejo os conflitos. Tá? Unitariamente, nessa tela principal do teste unitário do artigo, eu vou mostrar para você apenas esse ícone aqui, ó, tá? Que é o ícone amarelo. Nessa tela, eu não vou te falar, por enquanto, qual é o conflito que deu. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês lá no gabarito. Tá? Lá no teste de inteligência eu vou entrar nesse detalhe. Então, quando você clica naquele botão, ele vai te retornar essas informações. Tá? Mas você não vai tratar o problema aqui. Tá? Nesse primeiro momento, você não vai tratá-lo. Você só vai conseguir ter uma visão única daquele artigo. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. A partir do momento, então, que você clicou no teste de inteligência, esse botão ele vai ficar desabilitado, ele vai esperar esse teste ser concluído para você poder criar um outro teste. O pessoal está fazendo uma outra pergunta aqui, que é como faço para ver as múltiplas respostas. Calma, galera, eu vou chegar nesse ponto daqui a 5 minutos, próximo slide eu mostro para vocês como funciona, tá? Então, enquanto ele está executando o teste, ele vai ter um percentual de acerto, tá? Ele vai mostrar para vocês aqui que esse teste está sendo executado. Nessa tela principal do teste do gabarito, a gente sempre vai mostrar os últimos 10 testes que foram executados por vocês, com a data, o percentual de acerto e o status dele, finalizado ou em processamento. Porém, eu só vou mostrar para vocês o detalhe do teste do gabarito no último teste que vocês fizeram. Então, se eu tiver 10 testes na minha tela, eu só vou ver a lupa de teste, de detalhe do último que foi feito. Por quê? Porque, como a base pode mudar e os testes podem ficar obsoletos, então a gente teve essa preocupação de sempre mostrar somente o último gabarito executado. Tudo bem? Nessa tela, é possível também eu filtrar por categoria qual é o meu percentual de acerto. Quando vocês carregam essa tela está preenchida, depois eu posso até mostrar exemplos reais na produção para vocês, tá? Ele mostra um gráfico com o percentual de acerto geral que foi calculado naquele teste de assertividade, naquele teste de inteligência. E eu tenho, como administrador, a opção de filtrar por categoria e entender
quais são as categorias hoje dentro do DTBot que estão com um problema de assertividade, baseado nos artigos que foram cadastrados. Tem uma coisa importante que o pessoal até está fazendo uma pergunta. Digamos assim, eu tenho 2 artigos cadastrados. Um artigo possui teste de inteligência. O outro artigo não possui. Tudo bem? A gente considera no percentual de acerto somente artigos que possuem algum teste cadastrado. Tá? Então, os artigos que não possuem testes cadastrados, eles não são contabilizados nesse teste no percentual de acerto. Então, é por isso que é importante sempre manter essa base atualizada. Tá ok? Então vamos lá, cliquei no teste de inteligência, ele processou para mim, gerou um percentual de 63%, 70%, 80%. Consegui visualizar quais são as categorias que estão dando mais problema, eu quero tratar esses problemas. Então uma das perguntas que o pessoal fez, como é que eu vejo esses problemas? Clicando na lupa, o que a gente tem de informação aqui? Eu tenho do lado esquerdo nessa tela o número do teste, tá? Eu tenho o artigo, o título do artigo desse teste, as categorias que esse artigo pertence, pode ter mais de uma, as perguntas testes que foram feitas e o resultado de cada pergunta. Tá? Além disso, que tipo de filtro a gente tem nessa tela? Eu consigo filtrar por estado, então, por exemplo, quero tudo que deu resposta certa, quero tudo que deu uma resposta errada, que foi quando eu fiz uma pergunta e ele retornou outro artigo. Quero todos os testes que me retornaram múltiplas respostas. E quero todos os testes que me retornaram uma evasiva, que é sem resposta. Então, esse primeiro filtro, ele já vai fazer esse filtro na hora para vocês. Tá? O segundo filtro é por categoria. Então, quando você está lá naquela tela principal, seleciona a categoria e clica no detalhe, obviamente esse filtro de categoria ele já vem preenchido. Tá? Deixa eu voltar aqui. Esse filtro já vem preenchido para vocês, para auxiliar vocês na navegação. Então, além de você conseguir filtrar por estado, né, do teste, eu consigo visualizar por categoria também. Isso dá um dinamismo para vocês poderem, de repente, sua equipe de conteúdo separar e melhorar a assertividade, cada um melhorando uma categoria, então dá bastante facilidade para vocês. Então, voltando um pouquinho, essa aqui é um exemplo de uma tela preenchida já de teste de inteligência. Então, você está vendo que a setinha está amarela, então até 70% a gente considera, de 60 a 70, a média total, a gente considera como amarela, acima de 70 a gente considera verde, abaixo disso a gente considera vermelho. Tá? E aqui é o exemplo que eu falei para vocês agora há pouco, quando eu escolhi, então, beleza, a minha assertividade geral de todas as categorias, ela está nessa média aqui entre 50%, 60%, 70%. Aonde está o meu problema? Quando eu começo a filtrar essas perguntas, as categorias, eu consigo entender que essa categoria aqui não está respondendo bem. Tá? O teste de inteligência, tem uma outra pergunta que o pessoal fez, é se ele roda no individual. O teste de inteligência, ele roda na base inteira. Se você quer fazer um teste individualmente, você vai lá na edição do artigo e clica naquele botão testar. Tá? Mas o teste de inteligência, ele considera toda a sua base, e aí você tem as opções de filtrar por categoria, tudo bem? Então, voltando um pouquinho aqui, eu filtrei aqui a categoria, estou vendo que essa categoria aqui está com um problema de assertividade. Aqui embaixo eu tenho o histórico que eu falei para vocês, os últimos 10. Aqui, se vocês puderem ver, eu consigo visualizar a lupinha para eu poder entrar em detalhes só no último teste que foi feito, como eu comentei com vocês. E eu consigo visualizar também o contrário, quais são as minhas categorias que estão excelentes. Então, nesse caso aqui, essa categoria está excelente, está me retornando 100%, ou seja, 100% dos testes que estão lá cadastrados estão sendo cobertos e estão sendo efetivos, está respondendo aquilo que eu gostaria que respondesse. Tá? Basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês agora, consigo? Não? Consegue. Eu vou logar na ferramenta para vocês, para estar mostrando um pouquinho o detalhe de como que eu trato um problema dentro da ferramenta, tudo bem? Enquanto isso, se você quiser responder a dúvida da Thaís Helena. Tá, enquanto isso eu vou dar uma lida nas dúvidas aqui, enquanto o pessoal prepara para eu acessar aqui o ambiente, para vocês poderem entender como é que eu resolvo os problemas, tá? Qual que é a pergunta, pessoal? Da Thaís Helena, perguntando sobre aquelas réguas das cores. Ah, vamos lá. As réguas das cores.
entre 60% e 70%, eu vou confirmar, eu acho que é 79% a gente é amarelo. Abaixo de 60% é vermelho, mas é a média geral, tá, gente? Então, essa é a média geral. E acima de 80% a gente considera como verde, tá? Beleza? Ficou claro aí? Eu vou, antes de enviar o material para vocês, eu vou colocar essas faixas certinho, exatamente como está no código, dentro desse PPT e mando para vocês, tudo bem? Já deixei a base da Skype para você aqui na tela de trás. Ah, beleza. Tá certo lá? Então, eu consigo visualizar. Joga você para o lado. Sim? Ah, então vamos lá. Então, não sei se vocês conseguem enxergar. Vocês estão enxergando bem aí a tela? Beleza, então. Então, fecha essa tela, Lu, para mim, por favor. Deixa eu... Você quer mostrar o quê? Eu quero mostrar o teste de inteligência. Vamos lá. Teste de inteligência. Então, lá no teste de inteligência, eu tenho um teste finalizado. Clica aí para executar um outro aí. Vou mostrar para vocês funcionando. Então, eu criei um teste, ele já me mostra automaticamente, a mais de um teste, eu tenho essa informação já do gráfico. E embaixo, ele vai me mostrar o percentual de acerto. Então, ó, ele está processando, ó, 17% da base, ele está em execução. Eu não consigo clicar nessa lupa, porém eu consigo clicar na lupa lá do último teste executado. Clica para mim lá, Lu. Beleza. Então, a gente está com a tela dos testes. Filtra para mim, Lu, tudo que deu conflito. Deu múltiplas respostas. Não teve nenhuma, tem algum que deu erradas? Resposta errada. Beleza. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que deram resposta errada. Como é que eu faço para tratar o problema? Eu vou do lado direito, né, e clico no artigo. Nesse momento, o que eu trago para vocês? Eu trago, primeiramente, o artigo que você clicou, que veio errado, e embaixo o artigo onde foi cadastrado. Está longe. Está longe? Agora melhorou. Eu aumentei a tela. Vê se melhorou, pessoal. Teria que trazer mais para cá. Melhorou, hein? Tá melhor, gente? Ótimo. Então, a partir do momento que eu cliquei no artigo de erro, eu mostro essa tela onde eu listo os dois artigos. Você vai precisar diminuir um pouco para mim. E aí, quando eu clico no artigo, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer exatamente a tela de configuração. O que isso quer dizer? Por que eu listo os dois artigos? Porque quando a gente está tratando um problema, a gente não sabe se o problema está no artigo original ou no artigo de destino que o robô ele encontrou a resposta errada. Então a gente traz os dois artigos em cima e a tela de configuração embaixo. Por quê? Eu posso editar uma outra forma de perguntar, eu posso editar, criar um blacklist, eu posso melhorar as outras formas de perguntar, posso mudar um título. Então, nessa tela, eu vou listar sempre os artigos que geraram um conflito. Se ele gerou uma múltipla resposta, eu vou listar todos os artigos que isso aconteceu. A gente faz depois e manda. O que mais você quer ver, Bruno? Beleza? Eu vou voltar um pouquinho para mim agora. Tá certinho? Essa tela de tratativa do problema, ele simplesmente então está mostrando os dois artigos e ainda cabe uma análise do analista de conteúdo para tentar entender aonde que está o problema. Essa tela que eu mostrei para vocês agora é uma tela temporária, tá? Por quê? Porque no nosso próximo desenvolvimento, e provavelmente a gente vai fazer um webinar sobre isso, nós vamos mostrar uma tela onde eu vou mostrar, o sistema vai mostrar para vocês quais foram os pontos que fizeram gerar um conflito. Então eu vou mostrar os dois artigos e vou falar assim, olha, esta palavra aqui no título, esta palavra na outra forma de perguntar, ou este sinônimo, está fazendo gerar o problema. Exatamente. Então, a Thaís ela fez uma pergunta que ele lista o artigo, mas não ocasiona um problema.
Exatamente, é exatamente isso que eu estou falando. Nesse momento, eu só listo os artigos para vocês poderem tratar. Mas está no nosso roadmap do próximo, se não me engano, no próximo sprint, se não me engano, no próximo mês, eu vou validar para vocês certinho. Refazer essa tela. Então, essa tela é uma tela temporária. A próxima tela, ele vai mostrar aonde está o problema, para ficar mais fácil. Vou até mostrar para vocês, mandar para vocês junto um protótipo dessa tela, para vocês poderem dar um feedback para a gente. Mas basicamente é isso que eu estou falando, ele vai pintar com cores diferentes aonde está o problema. Se é no título, se é na outra forma de perguntar, se é no sinônimo, se é no blacklist. Então a análise vai ficar muito mais fácil para vocês resolverem o problema. Basicamente agora eu só mostro esse problema e no segundo momento eu vou mostrar aonde está para vocês poderem tratar, tudo bem? Tem mais uma outra pergunta. Que o do Davi perguntou se ele vai mostrar os... exato, o Davi, eu vou, assim que terminar esse teste que a Lu está executando agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo onde ele gerou um conflito. O conflito ele vai mostrar todos os artigos que geraram um conflito, tá? E aí você vai poder clicar um por um para poder resolver o problema. Tanto o conflito quando ele deu uma resposta errada, porque às vezes ele pode gerar um conflito só de respostas erradas. Então, por exemplo, eu tenho um artigo sobre segunda via de boleto. E a pergunta que eu fiz gerou uma múltiplas respostas, só que o artigo que eu gostaria, que é a segunda via de boleto, não veio. Então foi uma múltipla resposta só de perguntas erradas, ou seja, é o pior cenário possível. Você vai poder clicar e vai poder ver todas as respostas erradas mais o artigo certo, tá? Deixa eu executar esse teste e eu vou tentar mostrar para vocês também essa telinha de como fica. Tem mais pergunta, pessoal? Só ver aqui mais umas perguntas que vocês estão fazendo aqui. Só um minutinho, gente. Eu queria fazer um agradecimento especial para o Whirlpool, que autorizou a gente a usar aqui o ambiente deles para poder demonstrar de uma forma mais clara para vocês, tá? Então, muito obrigado, gente, por ter autorizado o uso do gabarito de vocês, tudo bem? Terminou lá, Lu? Deixa eu... Mais uma pergunta, calma aí, vamos ver. Isso, então a pergunta foi, eu fiz o ajuste, como é que eu valido se funcionou ou não? Preciso executar o teste do gabarito inteiro? Sim, precisa. Qual que é uma boa prática? Você pegar vários casos de uma vez, tentar tratar todos esses problemas e mandar executar o gabarito. Se você quiser saber individualmente se foi corrigido ou não o problema, você tem aquele botãozinho de teste. Então ali você já consegue individualmente saber se aquela informação foi corrigida ou não, tá? Mas o teste global, ele vai fazer essa informação. Tem uma outra opção também que a gente mostra nesse gabarito, que tem uma informação que se você alterou o artigo depois que o gabarito foi executado, o sistema vai avisar vocês, olha, você está vendo esse teste de inteligência, mas este artigo aqui, ele foi atualizado, ou seja, essa informação que você está vendo nesse momento pode não ser mais verdade, tá? Então ele tem uma informação vermelhinha, eu vou tentar até simular para vocês aqui, para ver como é que funciona, tudo bem? Deixa eu tentar mostrar para vocês agora o teste executado. Tá vendo aí? Dá um zoom. Então o teste está em quase 90% da base geral, tá? Desce um pouquinho, Lu. Entra no detalhe de um gabarito, por favor. Então, mostrando para vocês, agora eu tenho dois testes, né? E um deles está finalizado e o de baixo eu não vejo mais a lupa, tá? Então, quando eu entrar em detalhe, vamos ver uma coisa. Vê se tem algum filtro agora lá, Lu, por múltiplas respostas. No final a gente não mexeu, não mexeu. Não mexeu. E evasiva tem ou não? Não. Também não. Depois a gente podia cadastrar depois com os testes. Resposta errada, sim. Só tem a resposta errada. Tem mais de uma resposta errada, Lu? Vai descendo, por favor. Desce. Vai descendo todo, ele apareceu um íconezinho. Não tem. Nesse exemplo que está aqui, não aconteceu nenhuma múltipla resposta, tá? E todos os artigos que responderam errados vieram um único artigo. Quando vem mais de um, ele mostra um botãozinho, tá? Para você poder visualizar todos os artigos, que é esse botão aqui, ó. Eu vou voltar para vocês a apresentação e mostrar para vocês. Que é esse botão em amarelo, ver múltiplas respostas. Esse botão pode aparecer também no caso que veio várias respostas erradas, tudo bem? Tá. O pessoal está fazendo uma pergunta, aonde que eu faço o teste unitário? O teste unitário é na edição da base, do artigo na base de conhecimento, tá? Então aqui, ó, do lado direito dessa tela que vocês estão visualizando agora, tem um botãozinho para eu testar unitariamente esse artigo.
Essa tela é a mesma tela que abre quando você tenta resolver um problema dentro do gabarito. Então, vocês conseguem ali também incluir, testar e já testar unitariamente esse artigo, tá? Então, lembrando, se eu quero testar um artigo, eu vou pela base de conhecimento e testo aquele artigo. Se eu quero testar a base de conhecimento inteira do bot, eu vou lá no teste de gabarito e executo o teste inteiro da função da ferramenta, tudo bem? Vamos lá? Dúvidas? Não sei como é que é. Tá conseguindo mostrar lá? Então, ó, pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas dá um zoom aí. Isso. Então, eu clico no teste ali, eu digito uma informação aqui embaixo, desce um pouquinho, digita aí, por exemplo, uma informação de teste, por exemplo. Eu incluo essa informação e clico no botão. Ele vai me falar que tem informações que não foram salvas, eu vou falar que quero salvar. Eu fiz o teste e ele me retornou uma pergunta sem resposta, ou seja, não existe nada nessa minha base de conhecimento que faz responder a palavra teste, tudo bem? Aí você pode excluir lá, né, e salvar, quando está em plano de produção, vai lá embaixo e salva, e aí a gente limpa o teste. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Basicamente, essa é a funcionalidade que a gente está entregando. Não sei se eu comentei com vocês, então, o DTBot é a única ferramenta no mundo que possui esse tipo de análise, tá? A gente demorou bastante para poder desenvolver isso para vocês, para poder auxiliar um pouco a vida de vocês. Temos coisas para melhorar, aguardem novidades, então a próxima novidade aí vai ser realmente essa tela para poder ensinar, mostrar para vocês aonde que está gerando os conflitos. A gente está trabalhando nela agora. E tem mais uma pergunta aqui. O Leandro perguntou se a gente consegue testar toda a base pronta. Leandro, o pessoal, no começo da apresentação, você foi um dos clientes que a gente fez esse teste do gabarito na sua base para melhorar a assertividade. Nós estamos importando esse próprio teste que estava interno com a gente na base de produção de vocês. A gente tem um prazo até amanhã para poder inserir todas as perguntas, testes na produção de vocês, tá? Eu vou estar cobrando o pessoal aqui para a gente estar fazendo isso. Se não está as perguntas hoje, aguenta só mais um pouquinho, assim que o pessoal finalizar aqui, eu vou pedir para o pessoal do sucesso do cliente entrar em contato com vocês para mostrar para vocês o teste funcionando. A Thaís perguntou se foi liberado para todo mundo o teste de inteligência. Sim, foi liberado para todo mundo, tá? Todo mundo tem que ter acesso a essa funcionalidade, então vocês vão na aba configurações do DTBot, essa informação tem que estar lá, tá? Se vocês tiverem algum problema para localizar o teste de inteligência, converse com o pessoal que ajuda vocês no canal de conteúdo ou com o pessoal do sucesso do cliente, que eles vão te ajudar a encontrar essa informação lá dentro. Mas basicamente você vai clicar na aba, você vai acessar o departamento do DTBot, clicar na aba configurações, aí você vai naquele combo de DTBot e lá tem a opção de teste de inteligência, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Thaís, eu vou pedir para o pessoal entrar em contato com você. Pode ser um problema de cache na sua máquina, tá? Normalmente, quando isso acontece, o pessoal aperta o F12 e aperta o Ctrl R e ele limpa o cache e aparece, mas eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho, terminando aqui o webinar, eu peço para alguém entrar em contato com vocês. O pessoal está até brincando aí para limpar o cache. Tem um problema de cache, o pessoal tem que limpar o cache, tá bom? Mas eu entro em contato com vocês. E aí, pessoal, se tudo certo, então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Nos dê feedback para a Lu, dê feedback para o Diego, para a gente poder melhorar um pouco esse formato. E tem uma pergunta da Paola: por que o botão fica inativo depois que seleciona uma categoria? Quando você clica no botão para iniciar o teste, enquanto ele não termina de executar o teste, ele não deixa você fazer outro teste. Então, assim, você vai clicar no botão de executar teste, ele não vai deixar você criar outro teste enquanto aquele teste não é finalizado, tá? Beleza? Então, podemos fechar por aqui? Tá? Muito obrigado. Eu vou aguardar o feedback de vocês para a gente poder melhorar e trazer uma ferramenta melhor, um formato melhor para poder estar ajudando vocês, seus consumidores, a sua operação, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.